E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física? Hoje nós vamos falar sobre nadadeiras. Vocês estavam esperando, vocês pediram, né? Vamos falar um pouquinho sobre as nadadeiras, esse implemento de treino e de aula, né? Que vocês tanto apreciam, tem gente que adora isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre as nadadeiras. Eu gostaria de começar primeiro fazendo uma diferença, né? Logo olhando, a gente vê que a nadadeira de natação ela é diferente de uma nadadeira para fazer mergulho, para fazer snorkel. Olha o tamanho. A nadadeira para natação ela é especialmente desenhada para isso, né? Não se compara a uma nadadeira para fazer mergulho, seja ele mergulho de snorkel, mergulho, sei lá, turístico, qualquer coisa assim, seja ela para fazer caça submarina. As nadadeiras de caça submarina, então, são enormes, são muito longas. Os mergulhadores precisam descer na apneia para achar o peixe, então elas são enormes mesmo. As nadadeiras para mergulho são um pouco menores, mas as nadadeiras para natação é que são essas aqui, ó, bonitinhas, menorzinhas, né? Bem desenhadinhas. Então eu queria circunscrever hoje o nosso vídeo para falar dessas nadadeiras só, evidentemente. E nem só dessas, eu vou falar apenas dessas nadadeiras que são feitas para as pernadas no plano vertical. Porque existem umas nadadeiras feitas para o nado peito, pernadas no plano horizontal, que são essas nadadeiras aqui, ó. Vou usar os meus efeitos especiais de novo. Estão vendo? São umas nadadeirinhas bem pequenininhas, feitas para o nado peito. Eu peguei uma foto já, a moça fazendo, né? Mas eu vou pedir desculpas para vocês. Não vou fazer comentários sobre essa nadadeira do nado peito. Eu nunca as utilizei, nem pessoalmente, nem com os meus alunos e atletas. E olha, foi um misto de não ter oportunidade, falta de oportunidade e falta de necessidade. Eu nunca precisei delas, nunca senti a necessidade disso. As dificuldades que os meus alunos tinham com relação ao nado peito, eu achava importante a sensibilidade dos pés para o posicionamento correto, naquela dorsiflexão na hora de fazer o empurre. Eu nunca precisei disso. Então, nessa mescla de falta de necessidade com falta de oportunidade, acabou que eu nunca utilizei essas nadadeiras, então eu vou ficar de fora. Eu vou falar só sobre as nadadeiras feitas, portanto, para o crawl, para o costas e para o borboleta, que são essas nadadeiras mais comuns, eu acho que é o que a maioria quer ouvir. Bem, o princípio de funcionamento dessas nadadeiras é mais ou menos o mesmo do palmar. Ela aumenta a superfície de apoio quando o nadador faz o batimento. Seja ele alternado do decúbito ventral, alternado do decúbito dorsal ou simultâneo em qualquer decúbito também. Aumenta a superfície de apoio. Então, todas as características do batimento de perna ficam amplificadas. Vocês já sabem, já acompanharam aqui eu falar algumas vezes disso, que o batimento de perna tem 3 funções, né? Propulsão, sustentação e equilíbrio. Essas 3 características ficam bem amplificadas, ficam muito amplificadas. Praticamente com o mesmo esforço que o nadador faz naturalmente em aula, ele consegue muito mais propulsão, muito mais equilíbrio, muito mais sustentação. Então esse é o princípio da nadadeira, é assim que ela funciona. Quando eu falei sobre o palmar, eu falei que era um implemento para alunos adiantados, portanto eu estava falando de aperfeiçoamento e treinamento. Eu nunca vi, nunca soube, nunca utilizei em aprendizado. As nadadeiras acontece mais ou menos a mesma coisa, e é mais ou menos porque eu, apesar de nunca ter utilizado, mas já tive relatos de colegas que utilizaram a nadadeira em alunas, principalmente alunas mulheres, com muita dificuldade, algumas dificuldades na fase de aprendizado, alunos adultos, e que deu certo, deu certo. Eles comentaram apenas que aquela manobra da retomada da posição em pé, que eu tanto valorizo também,
ela tem que estar bem dominada, porque a nadadeira dificulta um pouquinho essa manobra da retomada da posição em pé. Se a nadadeira facilita na hora de fazer o batimento de perna especificamente, ela dificulta na hora de você fazer a manobra da retomada da posição em pé. Quanto maior for a nadadeira, mais dificuldade o aluno vai ter. Então o aluno pode até estar tecnicamente numa fase de aprendizado, mas para usar a nadadeira dá certo, mas essa manobra da retomada da posição em pé tem que estar bem dominada, o aluno tem que estar bem seguro dela, seguro não só na técnica de execução dessa manobra, mas seguro emocionalmente, para não se assustar com a dificuldade que ele vai ter em ficar em pé. Ok? Agora vamos então ao principal, que são os efeitos que as nadadeiras têm. As nadadeiras, a gente pode classificar os efeitos, são um implemento muito rico. As nadadeiras têm pelo menos 2 efeitos que eu chamo de efeitos localizados. O primeiro efeito localizado é que ela ajuda em melhorar a flexibilidade do tornozelo. Os adultos têm muita dificuldade nessa flexibilidade, muita dificuldade. E a nadadeira, por ela ter uma superfície de apoio maior, ela força o tornozelo, quem já usou nadadeira sabe disso, ela força a articulação do tornozelo, é um implemento que até precisa ser usado com uma certa parcimônia, porque ela força mesmo e ela auxilia a que o aluno ganhe um pouquinho dessa mobilidade dos tornozelos. É importante a gente ficar alerta com relação a isso. Outro efeito localizado que as nadadeiras têm, porque como a superfície de apoio no batimento é maior, a gente força mais a musculatura da perna. Então existe um trabalho muscular localizado mais intenso do que sem ela, né? De quadríceps, de panturrilha, enfim, posteriores de coxa, todo o movimento em si acaba exigindo mais da musculatura, principalmente se você fizer contra algum tipo de resistência, contra um elástico, contra um paraquedas, alguma coisa do gênero assim, né? Um cinto com bolsos. Faz tempo que eu não vejo esse implemento. Tem um cinto que tem uns bolsos assim que enchem de água e que dificultam o deslocamento do nadador. Tem nadador que faz treinamento contra a resistência com esse tipo de implemento. Se usar as nadadeiras nisso, vai fazer um trabalho muscular localizado interessante. Outro tipo de efeito que a nadadeira tem, não é um efeito localizado, é um efeito sistêmico, que é o efeito de melhorar a resistência cardiovascular. Por quê? Porque a musculatura envolvida no batimento de perna é uma musculatura muito grande, muito grande. Compara a musculatura de uma perna com a musculatura de um braço, você vai ver que você faz umas piscinas só de batimento de braço é uma coisa, fazer umas piscinas só com batimento de perna cansa muito mais, né? Por quê? Porque a musculatura das pernas exige muito mais oxigenação, né? Exige muito mais resistência muscular, né? E as nadadeiras têm esse efeito do ponto de vista sistêmico, provocar esse melhor condicionamento cardiorrespiratório. Então tem o efeito local, aqueles dois, tem o efeito sistêmico, mas é principalmente na parte técnica onde as nadadeiras são bem-vindas. Eu já utilizei várias vezes, colegas meus já utilizaram, os meus estagiários aqui utilizam muito. E uma coisa interessante que tem é que a nadadeira, ela propicia um trabalho técnico que a gente poderia também classificar de localizado, em nadadores, por exemplo, que estão ainda com batimento de pernas, principalmente de costas acontece isso, meio pedalando. Não é bem um bater, é um pedalar, você põe a nadadeira e o aluno acerta o batimento. Existe uma melhoria técnica no batimento de perna, melhora técnica do batimento. Mas a maior parte da melhoria técnica que a gente consegue com a nadadeira é dos braços. Curioso isso. As nadadeiras funcionam como facilitadores do trabalho técnico de braços. Como o nadador tem amplificada aquelas funções do batimento de perna, aquelas 3 funções, propulsão, sustentação e equilíbrio, ele com um pouquinho mais de esforço, um pouquinho de adaptação, o nadador consegue níveis de propulsão, sustentação e de equilíbrio muito bons.
Isso libera ele para se concentrar na recuperação dos braços, no rolamento de ombros, na recuperação do braço do nado borboleta, na recuperação do crawl, aquele cotovelo alto. O nadador consegue se concentrar nisso sem ter que ficar fazendo muito batimento, muito batimento. Ele com pouco batimento de perna, ele ganha bom deslocamento, o posicionamento do corpo dele fica bem horizontal, ele desliza bem, então ele ganha melhores condições. As nadadeiras abrem condições, fornecem condições para que o nadador possa fazer esse trabalho técnico de braço. É bacana trabalhar puxada, principalmente se você trabalhar nadadeiras combinado com um palmar, você pode trabalhar. O nadador acaba se concentrando, ele veste a nadadeira e uma vez adaptado a ela, com um trabalho suave, não precisa fazer um trabalho forte, ele pode se concentrar na parte técnica de braço. Então é até esquisito a gente falar, né? A nadadeira é um excelente implemento para trabalho de braço. A gente acha que é só o palmar, não, a nadadeira também ajuda, porque o batimento de perna, ele é o substrato em cima do qual a gente aplica um bom batimento de braço, que é o mais importante. Pelo menos naqueles 3 nados que eu falei que eu ia falar mais, que é o crawl, o costas e o borboleta, onde se usam as nadadeiras nas pernadas de plano vertical, os braços são os mais propulsivos, então a gente tem que ter uma atenção especial à técnica de braço. Bom nadador desses 3 nados tem que ter boa braçada, não adianta ter uma perna forte se tiver braçada fraca, não pode, braçada errada, tecnicamente errada. Então a nadadeira tem essa grande vantagem, então a gente utiliza bastante até, né? Então é um implemento que vocês devem levar em conta, principalmente na parte de aperfeiçoamento e treinamento, mas até na parte do aprendizado, ela é tão boa que até na parte do aprendizado ela cabe. Como eu disse, por exemplo, naquele problema do pedalar, né, ela conserta esse batimento, isso é muito comum em alunos iniciantes. Ela ajuda a melhorar a flexibilidade de tornozelo, isso acontece muito em alunos iniciantes também. Quer dizer, mesmo em alunos na fase de iniciação, talvez não naquela fase muito iniciaçãozinha, mas numa fase que ainda de iniciação, mas uma iniciação um pouco mais consolidada, a nadadeira já cabe. Bacana isso, né? Bacana. Mas, apesar de fazer toda essa apologia, eu queria dar 2 alertas com relação à nadadeira. 2 alertas. A nadadeira é um implemento que precisa de adaptação, período de adaptação. Tem que ser uma adaptação cuidadosa. Começar usando poucos minutos de aula e ir aumentando isso. Essa adaptação, porque o que acontece é que é muito comum câimbras nas panturrilhas. Para o nadador que usa exageradamente as nadadeiras, principalmente se ele usar com trabalhos de tiros, trabalhos um pouco mais intensos de aperfeiçoamento e treinamento, as câimbras na panturrilha são muito comuns, então é preciso que haja uma certa parcimônia no uso das nadadeiras e tem que ser feito um período de adaptação relativamente longo. O profissional tem que ser bem cuidadoso, bem conservador no que diz respeito a esse período de adaptação. E o outro alerta que eu queria dar com relação às nadadeiras é que tem alunos que se viciam na nadadeira. A nadadeira traz um conforto, traz umas possibilidades tão bacanas, tão inovadoras para quem está aprendendo, possibilidades de fazer aquele trabalho técnico de braço, desliza mais, o nado rende tão mais, que tem gente que não tira a nadadeira para nada. E aí fica um nado meio falso, né? Essa sensação é uma sensação artificial. A nadadeira, ela traz uma sensação artificial. Todo implemento faz isso, pranchinha, palmar, flutuador, o que você pensar. É uma sensação artificial. O objetivo final de todo aprendiz e consequentemente de todo profissional de natação, é que o indivíduo nade a mãos livres, a pés livres. O indivíduo tem que nadar por si mesmo, não tem que ficar dependendo disso, né? Ele deve ser capaz de nadar por si mesmo, sem esses implementos.
Então é preciso um certo cuidado com isso, o professor tem que ser vigilante e severo nisso e bem controlador. Como eu disse, né, talvez a expressão melhor seja conservador. Não, 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 deixa fora, agora vamos fazer um pouquinho assim. Ah, professor, mas eu gosto muito. Não, deixa fora, vamos tentar agora sim. Eu acho que era isso. Acho que o mais importante está aí. A gente tem que ser enxuto aqui no YouTube, não dá para falar muito longamente, né? Isso mereceria uma aula mais longa, mas acho que o principal do recado está dado. Obrigado pela sua atenção. Se você gostou, por favor, deixa um like aqui, ativa o sininho, divulgue o nosso canal. A gente está conseguindo atingir bastante gente. O nosso canal tem um crescimento orgânico bem significativo. Eu estou muito feliz com isso. Tenho procurado atender praticamente todos que me escrevem. Eu não sei tudo, como eu falei hoje, a nadadeira para nado peito, eu não sei, eu não vou falar dela porque eu não conheço dela. Quando eu não conheço, eu digo que não conheço. Mas quando eu conheço, eu procuro ajudar as pessoas, isso tem me feito muito bem. Tá bom? Tchau, gente!